Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no informativo 1200 do Supremo Tribunal Federal. Isso aí. E a nossa missão é aquela de sempre, né? Pegar esse material que parece super denso e transformar numa conversa sobre o que, de fato, muda na vida real. Exato. A gente vai passar por transporte de pacientes, animais em aviões, uma reviravolta no mundo dos sindicatos e até, olha só, o ponto final na famosa revisão da vida toda. Exatamente. E o interessante é que essas decisões, quando a gente olha o conjunto, sabe, elas mostram como o tribunal tá sempre tentando equilibrar pratos muito delicados. Que seriam? Direitos sociais de um lado e do outro, as regras da economia, da política. A gente vai tentar conectar esses pontos hoje. Perfeito. Então vamos começar com um caso que mistura direito à saúde e transporte, uma combinação que afeta muita gente. A situação é a seguinte: lá em Rondônia, criaram uma lei para garantir transporte intermunicipal gratuito para pacientes com câncer. Pessoas de baixa renda, claro. Uma iniciativa super importante, né? Sem dúvida. Mas, como sempre, a história não é tão simples e o caso foi parar no STF. A pergunta era: um estado pode, assim, criar essa gratuidade? E a resposta do STF foi um sim, mas. A decisão foi, fatiada. Como assim? A primeira parte do mas foi sobre um detalhe da lei. Ela obrigava o governador a regulamentar tudo em 120 dias. E o STF disse o quê? O STF disse: isso não pode. A lógica é a da separação dos poderes, né? O legislativo faz a lei, mas não pode ditar o ritmo de trabalho do executivo. Cada um no seu quadrado. Entendi. Mas isso não deixa a população um pouco refém? Quer dizer, e se o governo simplesmente não regulamentar a lei? Essa é a grande tensão. Mas o STF entende que a solução para essa inércia não é um poder invadir a competência do outro. Existem outros caminhos, né? Como uma ação na justiça. Certo. Mas a parte principal, a gratuidade em si, foi validada. E aí que tá o pulo do gato da decisão. E qual foi a mágica? Porque o argumento das empresas é sempre o mesmo, que isso quebra o equilíbrio financeiro. Exatamente. E a lei de Rondônia foi muito inteligente. Em vez de criar uma obrigação nova do zero, ela fez outra coisa. O que ela fez? Ela incluiu os pacientes com câncer na cota que já existia para pessoas com deficiência. Uma cota limitada a 2 assentos por viagem. Foi tipo um encaixe. Ah, que interessante. É quase uma jogada de xadrez legislativo. É uma ótima leitura. O tribunal validou essa tática. E disse que qualquer discussão sobre prejuízo financeiro tem que ser entre a empresa e o governo. Lá no contrato, não pode derrubar o direito. Um recado claro, então, de como construir leis sociais de um jeito mais robusto juridicamente. Exato. Falando em regras, vamos sair do transporte e entrar nos bastidores do poder. O que acontece se dá empate na eleição para presidente de uma Assembleia Legislativa? Bom, no Maranhão a regra é bem simples. O mais velho ganha. Parece regra de pátio de colégio, mas foi parar no STF. E foi. E o STF, de forma unânime, disse que a regra é válida. E a base para isso? A decisão se apoia num conceito que a gente chama de interna corporis. Que, traduzindo do juridiquês, significa assuntos internos da casa. A ideia é que o judiciário não deve se meter no jeito que o legislativo se organiza, sabe? A menos que viole a Constituição, claro. Mas usar a idade não poderia ser visto como algo, sei lá, discriminatório? Poderia ser um argumento. Só que o ponto que matou a questão foi outro. Qual? A própria Constituição Federal usa a idade como critério. Ah, é verdade. Para presidente da República, se der empate no segundo turno, o artigo 77 diz que o candidato mais velho é eleito. Faz todo sentido. Se vale para a eleição mais importante do país, por que não valeria para uma eleição interna? Exatamente essa foi a lógica. Bom, nesse caso o STF validou uma regra interna. Mas agora a gente vai ver um caso oposto, de uma lei estadual que foi derrubada. É o caso dos animais de assistência em voos no Rio de Janeiro. Esse caso é uma aula sobre federalismo. É muito interessante. Conta pra gente. O Rio de Janeiro criou uma lei para regular o transporte de animais de assistência emocional e de serviço em aviões. A intenção era boa, era garantir o direito. Mas o problema é que, ao tentar detalhar as regras, a lei acabou criando mais restrições do que a norma federal. Ué, uma lei pra ajudar que no fim atrapalha. Exatamente. A questão é o que a gente chama de competência concorrente. A União, que é o governo federal, cria as normas gerais. Certo. E os estados podem suplementar, ou seja, complementar essas regras. O problema é que a lei do Rio, em vez de complementar, meio que contradisse a regra geral, que era mais protetiva. Entendi. E quais foram essas restrições que a lei do Rio criou? Por exemplo, ela permitia que as companhias aéreas limitassem o número de animais a 2 por voo, e criava barreiras com base em peso, raça, tamanho. E a regra federal não tem nada disso? Não. A legislação federal, que se baseia em tratados internacionais, garante esse direito de uma forma muito mais ampla. Então o STF olhou e disse, peraí que... essa lei estadual, em vez de ampliar a proteção, está reduzindo. E isso fere um princípio importante, o da vedação ao retrocesso social. Que significa que não se pode criar uma lei para diminuir um direito que já está consolidado. Perfeito. Por isso a lei foi derrubada. Entendi. Então a linha que conecta os casos até agora é que em Rondônia a lei se salvou porque foi esperta, se encaixou. No Rio, a lei foi derrubada porque bateu de frente com uma norma federal mais forte. Uma síntese perfeita. Mostra como esse jogo de legislar é delicado. Bom, vamos mudar de assunto agora para um tema que mexe direto com o bolso. A contribuição assistencial dos sindicatos. Ah, essa é uma novela antiga. E a grande questão sempre foi, pode cobrar de quem não é sindicalizado? Eu sei que o STF deu uma virada de 180 graus nisso, né? Uma virada histórica. Por anos, o entendimento era de que não podia, que era inconstitucional, para proteger a liberdade de associação. Certo. Mas, num julgamento recente, o tribunal mudou e disse, é constitucional cobrar de toda a categoria. Com uma condição, né? Sim, uma condição essencial. Garantir o direito de oposição. Ou seja, o direito da pessoa dizer, eu não quero pagar. Ok. Se a grande decisão já tinha sido essa, o que essa nova decisão, desses segundos embargos de declaração, acrescentou? Esses embargos foram, tipo assim, um ajuste fino nos detalhes.
E foram ajustes cruciais. Como, por exemplo? Primeiro, o STF proibiu a cobrança retroativa. Os sindicatos não podem chegar agora e cobrar valores do período em que a regra antiga ainda valia. Isso traz uma segurança jurídica enorme, imagino. Muita. O segundo ajuste foi reforçar que esse direito de oposição tem que ser real, efetivo, sem que o sindicato ou empresa criem obstáculos. E o terceiro? O terceiro foi dizer que o valor da contribuição tem que ser razoável e definido com transparência em assembleia. São salvaguardas, sabe? Para equilibrar o financiamento dos sindicatos com a liberdade individual. Imagino que essa decisão tenha sido um terremoto no meio sindical. Sem dúvida. Um alívio por um lado, mas também uma preocupação enorme de como garantir que esse direito de oposição não esvazie os caixas. É um equilíbrio bem delicado. E por falar em representação, vamos para a política? É possível se candidatar a um cargo no Brasil, sem partido? A tal da candidatura avulsa? A resposta do STF para isso foi um não bem sonoro e direto. Sem margem para dúvidas. Nenhuma. O tribunal reafirmou que a filiação partidária é uma exigência expressa do artigo 14 da Constituição. A visão que prevaleceu foi a de que, no nosso sistema, os partidos são a estrutura da democracia. Mas e os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil assinou, como o Pacto de São José da Costa Rica? Eles não falam do direito de ser votado? Esse é o ponto nevrálgico do debate. E o STF lida com isso através de uma hierarquia. Como funciona essa hierarquia? Ele entende que esse pacto tem um status que a gente chama de supralegal. Supralegal? Pensa numa pirâmide. No topo está a Constituição. Lá na base, as leis comuns. O pacto fica nesse meio. Acima das leis, mas abaixo da Constituição? Exatamente. Portanto, ele não pode contrariar algo que está escrito de forma explícita na Constituição, como é o caso da filiação partidária. A regra constitucional prevalece. Claríssimo. Agora vamos para o tema que, sem exagero, afetou o bolso e o projeto de vida de milhões de pessoas. A revisão da vida toda. Uma saga judicial. Uma saga. Havia uma esperança enorme de recalcular a aposentadoria usando todas as contribuições até as de antes de 1994. Qual foi o capítulo final? O capítulo final foi o encerramento da tese. O STF, na prática, colocou uma pá de cal na revisão da vida toda. Acabou mesmo, então? Acabou. A decisão final foi de que aquela regra de transição, criada lá em 1999, é constitucional e obrigatória. Me lembra qual era essa regra? Ela dizia que, para quem já estava no sistema, o cálculo da aposentadoria só ia considerar as contribuições feitas a partir de julho de 94, com o plano real. Então aquela ideia de que o aposentado poderia escolher a regra mais vantajosa... foi por água abaixo. E não existe mais. A regra é uma só e não tem escolha. Exatamente. O tribunal entendeu que a regra de transição é cogente, ou seja, de aplicação obrigatória, não uma opção. Entendi. É uma notícia frustrante para muita gente, com certeza. Mas e quem já tinha ganhado o processo e estava recebendo um valor maior? Vai ter que devolver o dinheiro? Não. E esse é um ponto fundamental. O STF fez o que a gente chama de modulação dos efeitos. O que isso significa na prática? Significa que os valores que já foram recebidos até a data da publicação do julgamento, por força de uma decisão da Justiça, não precisam ser devolvidos. Ah, bom. É uma forma de proteger a segurança jurídica, a boa-fé de quem buscou a Justiça acreditando num direito que, no fim, foi revertido. E essas pessoas também foram isentas de pagar os custos do processo pro INSS, né? Isso, uma forma de minimizar o prejuízo para quem confiou no Judiciário. Para fechar, vamos falar de uma decisão mais técnica que mexe na sal de máquinas do Supremo, mas que tem um impacto grande. O tribunal discutiu se pode usar uma ferramenta chamada Incidente de Assunção de Competência, o IAC. Isso. O IAC é tipo assim, convocar uma reunião de emergência da diretoria para decidir uma questão muito importante e controversa. Para que a decisão já nasça forte e sirva de guia para todo mundo. Perfeito. Normalmente isso é usado em tribunais inferiores, como os TJs e TRFs. A novidade é que o STF admitiu que também pode usar essa ferramenta internamente. E qual o objetivo disso dentro do próprio Supremo? É prevenir ou resolver divergências entre as suas duas turmas. O STF é dividido em duas turmas, né? E às vezes elas decidem de forma diferente sobre o mesmo assunto. O que gera uma baita insegurança jurídica. Total. O IAC seria um mecanismo para, diante de um tema relevante, juntar os ministros e fixar uma tese única, mesmo sem ter centenas de casos iguais. Entendi. No caso concreto que eles analisaram, vai ser usado para quê? Vai ser usado para decidir, de uma vez por todas, quem tem a competência para julgar os processos de servidores da antiga FUNASA. E com isso, todos os processos sobre isso no Brasil inteiro ficam parados, esperando essa definição. Uma ferramenta para criar ordem e previsibilidade, então. Exatamente. É uma busca por coerência, o que beneficia todo o sistema de justiça. Analisando tudo isso que a gente conversou, fica claro que o STF está o tempo todo fazendo um trabalho de, alfaiataria jurídica, né? Gostei da imagem. Ajustando regras antigas, equilibrando princípios que às vezes parecem se chocar. Sim, e se a gente dá um passo para trás, o que a gente vê é um tribunal definindo os limites da ação do Estado, os direitos dos cidadãos e as regras do jogo econômico. Seja validando uma manobra legislativa para proteger pacientes com câncer, ou fechando a porta para uma revisão previdenciária bilionária. No fim, o STF está o tempo todo interpretando o Pacto Social da Constituição de 88. E isso nos deixa com uma reflexão interessante para fechar. Manda. A decisão sobre as candidaturas avulsas se apegou muito ao texto literal da Constituição. Já a decisão da contribuição sindical reverteu um entendimento de décadas, mostrando uma capacidade de adaptação. Verdade. O que nos leva a perguntar: o que faz com que, em certos temas, a Constituição seja vista como uma rocha, algo imutável, e em outros como um organismo vivo que evolui com a sociedade? A resposta para essa pergunta talvez seja a chave para entender o próprio Supremo.